Ter público masculino é uma desgraça. E vamos falar nesse vídeo de hoje. Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Causões. Mais um vídeo que eu vou estar fazendo aqui, entendeu? Vídeos todos os dias a partir das 6 horas da noite. E aproveita para poder se inscrever nesse canal, que aqui tem vídeo todo dia. E eu tô me esforçando para poder fazer vídeo. Então, pelo menos, agradeça os vídeos que eu tô gravando aqui todo dia, deixando a sua curtida e se inscrevendo, que a gente fala sobre tudo. O tema do canal é o que me der na telha, entendeu? Pro pessoal que pergunta, mas é porque você fala sobre tudo? Falo sobre tudo. E aí, vai fazer o quê? Bom, hoje eu estou um pouco mais confortável, porque hoje é um dia de chuva, tá? Passou o dia inteiro chovendo. E aí o que acontece? Quero ficar um pouquinho assim na minha, um pouquinho mais reservado. Então eu vou estar gravando utilizando o meu cobertorzinho, tá? Então eu vou ficar aqui e vocês vão me ouvir. Lembrando assim que esse é o tipo de vídeo que eu faço, tá? Eu vou fazendo aqui, conversando com vocês normal, sem muita edição, sem muita coisa, e vocês vão apenas ouvindo. Então é como se fosse um grande podcast, uma grande ligação de áudio. Ter público masculino é mais graça. Eu até anotei no computador. É que é o seguinte, é muito legal você ser uma pessoa que começa a ter reconhecimento na internet. Você é uma pessoa que tem ali um público começando a se formar. Porque, assim, vamos falar sobre o YouTube. Para você se tornar uma pessoa importante dentro do YouTube, você cria um senso de comunidade. Ou seja, as pessoas vão lá acompanhar você com o passar do tempo. E isso, de fato, se chama uma fanbase. Isso é uma fanbase. As pessoas gostam de você, elas vão ver o vídeo não pelo tema, mas sim sobre você, né? Porque é você que está gravando. Então, assim, elas sempre interagem, comentam e tudo mais. Isso é uma fanbase, isso é uma comunidade. Porém, será que toda comunidade é boa? Olha, particularmente falando sobre esse questionamento, eu diria que depende do ponto de vista. Porque eu sou uma pessoa que eu acredito que o público só tem esse público dependendo do criador. Se a pessoa principal tem esse tipo de personalidade, então é normal que o público seja desse jeito. Porém, o que acontece? A gente tem que, por exemplo, eu vou tá trazendo aqui alguns tipos de exemplos aqui de... Eu não vou citar nomes, porque eu não gosto de ficar envolvendo nomes de outras pessoas, mas eu vou citar situações aqui. Eu conhecia um certo tipo de pessoa que fazia lives e vídeos aqui no YouTube, que era conhecido por ser uma pessoa que fazia piadas bem escrachadas. E aí o que acontece? Começou a particularmente falar que ele é uma pessoa que era considerada polêmica dentro da internet por conta daquilo que ele falava. Ou seja, o público, ele começou a atrair esse tipo de público, que acharia que poderia falar qualquer tipo de coisa. E aí o que aconteceu? Quando ele percebeu que o próprio público dele começou a se tornar meio problemático, ele cortou isso. Entendeu? Ele fez essa moderação. E aí o que aconteceu? Basicamente, né, o pessoal deu uma moderada aí. Ainda continua, porém acaba dando ali um certo tipo de... Entendeu? Com certos limites. Brincadeira com certo tipo de limite. Principalmente se caso você for uma mulher e você tiver um público masculino, mesmo que você não queira, você tem que tomar um pouco de cuidado com relação ao que eles falam necessariamente falando. Porque essa questão de você ser uma pessoa reconhecida na internet é uma coisa muito legal, você vai estar sendo vista, você vai estar sendo validada, as pessoas vão ouvir o que você tem a dizer. Porém, as pessoas que vão estar ouvindo você têm um ouvido certo? Vão estar ouvindo você com os ouvidos certos? Porque muitas vezes essas pessoas elas aproveitam que, mas é que eu gosto de você, gosto dos seus vídeos, e aproveitam para poder ficar usando palavras ofensivas com relação a você, desrespeitando você, entendeu? Faltando com respeito a você e fazendo certos tipos de piadas criminosas. Por você achar que, mas é meu público, é normal, é apenas uma brincadeira, você vai relevando. Quando você percebe que chega num nível extremo, onde você percebe que nenhuma marca quer se associar a uma pessoa que tem esse tipo de público, aí você percebe que esse é o fruto do que você colheu. Por você não ter impedido esse tipo de coisa antes. Então, é necessário que você cresça na internet, mas que você cresça com maturidade e racionalidade. Não é porque você vai estar criando uma comunidade de pessoas que essa comunidade é necessariamente boa. O público feminino, por mais que tenha suas problemáticas, porque tem certos tipos de problemáticas pessoais que eu ainda acho que é muito melhor você ter um público feminino do que masculino. A maioria do público feminino tem um certo tato sobre o que falar.
ter um certo tato sobre os certos tipos de brincadeiras que podem fazer com relação a você. Porque não é porque você é criador, que faz, por exemplo, conteúdos para a internet, que você tem que aceitar falta de respeito com relação a você. Ficar engolindo sapo, entendeu? E achar que certos tipos de brincadeiras criminosas são apenas comuns. Eu fui dar uma olhada recentemente na diferença do público masculino e feminino que eu possuo. E o próprio aplicativo do YouTube disse que não tem como se fosse uma perspectiva definida. Então, assim, basicamente o meu público é muito misturado. O meu público é basicamente 50-50. Então, o mesmo nível de homens que me acompanham é o mesmo nível de mulheres que me acompanham. Então, tanto o público masculino quanto o público feminino são fortes dentro do meu canal. Pessoas que curtem meus vídeos, comentam, enfim. Acredito que vocês conseguiram perceber, né? Então, até mesmo as pessoas que curtem os meus vídeos têm tanto a presença de homens quanto a presença de mulheres. Então, eu não tenho assim uma coisa tão definida. Porém, eu gosto muito do público feminino que aparece e também do público masculino que aparece. Tem muita gente com juízo na cabeça. Então, assim, é por isso que eu digo que o público é refletido muito no criador dos vídeos. Então, assim, eu acredito que se eu estou tendo um tipo de pessoas como essa que me acompanha, é exatamente porque eu faço vídeos assim. E eu me sinto, sinceramente, muito feliz. Porque, por exemplo, as brincadeiras são brincadeiras legais, são brincadeiras que são feitas na hora correta, no momento correto, sem precisar que seja uma coisa de ofensa para poder tentar ser engraçado. Muitas vezes uma coisa que eu vejo é que essas pessoas que são assim, elas acreditam que para que você seja uma pessoa engraçada, você precisa faltar respeito com alguém. Talvez, gente, assim, só talvez mesmo, eu acho que para que você seja uma pessoa bem-humorada, seja uma pessoa engraçada, você não precisa necessariamente faltar respeito com o seu colega ou com outras pessoas. Tem como ser uma pessoa bem-humorada, tem como ser uma pessoa engraçada, seguindo o caminho do meio, sem precisar ser uma pessoa extrema, sabe? Fazendo conteúdo que agregue juízo na cabeça das pessoas, mas que seja uma coisa leve, entendeu? O humor não precisa ser uma coisa pesada, também pode ser uma coisa leve. E é óbvio, gente, que eu não vou fazer a linha do advogado do diabo dizendo que, eu não faço piadas pesadas. Eu faço piadas pesadas. Porém, a diferença é que eu sou uma pessoa que eu tenho senso. Entendeu? Eu não saio por aí falando 24 horas esses tipos de coisas, entendeu? E até mesmo tem certos tipos de coisas que eu falo assim, isso não é bom falar. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sei, e eu sei ter noção das coisas que eu solto pela boca. E tem gente que não tem. E assim, vamos sair um pouco desse assunto falando sobre público masculino e vamos falar sobre ter noção das coisas que fala. Muitas vezes na vida, a gente pode encontrar pessoas dentro da nossa realidade, sejam pessoas da nossa família, ou amigos, professores, colegas de trabalho, enfim, ou até mesmo parceiros românticos, que não possuem um senso. Ou seja, essas pessoas se sentem muito confortáveis em poder desrespeitar você. As pessoas elas procuram uma validação a partir dessa falta de respeito. Porque ela acha que, só porque eu tô com essa pessoa no convívio com ela, que necessariamente eu devo aceitar isso. E não, você não deve aceitar. Falta de respeito nunca deve ser uma coisa considerada dentro de uma relação, dentro de uma amizade, dentro de uma conversa. Você pode sim fazer piadas, porém, tenha um senso do que falar. E aquela coisa, você ter o senso de saber o que você vai falar não é difícil. Gente, me desculpa, mas não é como se fosse um problema tão grande. É só você parar para poder pensar. Eu preciso falar isso? Vai agregar em alguma coisa? É uma coisa que vai soar engraçada? Quando você começa a pensar assim dessa maneira, você evita muita dor de cabeça. E eu tô falando isso de uma maneira muito simples, porque muita coisa que as pessoas veem como um problema pode ser resolvido em questão de segundos, gente. Em questão de segundos. Eu ainda acredito que você tem que saber se posicionar. Você tem que saber falar quando você não gosta de uma coisa. Por exemplo, quando você percebe que alguém se sente muito confortável de poder falar da maneira como quer com você, eu acredito que você deveria analisar da seguinte maneira. Bom, a pessoa falou comigo deste modo. Portanto, eu estou dando liberdade para a pessoa achar que pode falar comigo de qualquer maneira. Ou seja, perceba a liberdade que você dá para as pessoas tratarem você de qualquer maneira. E é normal que isso aconteça. Porém, é o seguinte,
Isso só se torna um problema quando de fato você percebe que a pessoa começa a pesar na maneira como fala, começa a te ofender diretamente e se sente confortável. Porque o que pode significar isso? Isso pode significar que você não sabe se posicionar enquanto pessoa, que você não sabe se posicionar com relação aos seus amigos, que você não sabe se posicionar com as pessoas que estão ali ao seu redor. Você não deve aceitar e engolir sapo só para poder ter uma relação merda. Entendeu? Nunca aceite esse tipo de coisa, esse tipo de tratamento. Tanto eu quanto vocês merecem respeito. Quando eu era mais novo, vou estar contando aqui uma situação aqui minha. Quando eu era mais novo, eu aceitava falta de respeito. Eu aceitava. Eu achava que para que eu tivesse dentro de um grupo de pessoas, para que eu me sentisse validado, eu precisaria aceitar e aceitar estar dentro de certos tipos de ciclos viciosos e coisas tóxicas. E quando eu parei para poder pensar que na verdade eu não preciso disso, muito tempo depois. Ou seja, eu parei para pensar, cara, eu perdi muito tempo. Porém, ao mesmo tempo que eu entendo que eu perdi esse certo tipo de tempo, eu até entendi o porquê que eu perdi esse tempo. Porque eu não sabia. Eu não tinha noção. Porque eu precisava, porque eu achava que para tentar ser aceito dentro de um grupo, eu deveria aceitar isso. E na verdade não, e deveria ser aquela questão. Por que que você precisa estar dentro desse grupo? Por que que você precisa estar dentro daquilo ali? Você precisa da aprovação dessa pessoa? Você necessita e você depende dessa pessoa? É uma coisa que assim, faz com que você pense, entendeu? Você desenvolva o seu próprio raciocínio crítico. Então assim, você precisa necessariamente estar dentro disso aqui? A sua vida vai mudar se você sair daquilo ali? Então, faz você pensar. Porém, aquela coisa, o meu canal é muito aberto para pensar sobre essas situações. Agora, quem vai tomar a atitude de poder agir é você. Porque eu não vou fazer por você. Não vou mesmo. Entendeu? Às vezes na vida a gente tem que saber se posicionar. E aquela coisa, se posicionar é diferente de ser uma pessoa arrogante. Você se posicionar é diferente de você faltar respeito com as outras pessoas. Não ache que é porque você é uma pessoa que sabe se posicionar que você deve faltar respeito com alguém. Se você quer ser uma pessoa respeitada por outras, trate as outras bem. Entendeu? Trate as outras bem. Então, assim, saiba falar o que lhe incomoda, sem que precise ser uma coisa grosseira. Você saber falar aquilo que você quer não é difícil. Você apenas precisa saber o tom de voz que você usa e a conjunção de palavras que você usa. Tenha esse leve tato, tenha esse leve toque. E a partir daí você terá uma melhor noção de como se comunicar e você saber como se portar. Não é uma coisa difícil. Nunca vai ser uma coisa difícil. Você apenas precisa de uma certa prática. Eu até entendo que você começar dando o primeiro passo, de você começar a ter essa mudança, é difícil. Porque do nada você vai mudar ali de personalidade, você do nada vai começar a mudar. Porém, aquela coisa, é o processo de amadurecimento pessoal. Quando a gente vira uma pessoa adulta, é necessário que a gente mude algumas coisas. E isso é uma das coisas que a gente precisa fazer. Então, assim, é complicado? Sim, é complicado. Porém, vai ser muito vital para que você possa mudar muita coisa sua. Vocês vão começar a amadurecer muitos pensamentos seus. Então, vai ser o ponto inicial da formação de você enquanto uma pessoa adulta. Então, que esse vídeo sirva ali de uma análise minha que eu tenho feito sobre essas situações. Mas me conta, qual a sua opinião que vocês têm sobre isso? Conta aqui nos comentários. Aproveita também para poder se inscrever e eu vejo vocês amanhã no vídeo das 6 horas da noite. Tchauzinho!